Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, né? Nós estamos no quarto trimestre de 2023. Nós temos, o nosso tema desse trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo, né? Então esse é o nosso tema e subtema, né? E é falando aí sobre essa missão, né, que foi dada a nós pelo próprio Deus, né? E não é só a nós, mas desde do início de todas as coisas, né? Nós sabemos que no início era pregado o Evangelho só verbalmente, depois foi chamado Abraão, depois e ali Abraão já Deus ele levantou através de Abraão uma nação que veio pregando o Evangelho, depois já foi escrito, né, depois ali da saída do povo do Egito, já foi escrito os 5 primeiros livros, e aí começou a registrar mesmo em livros né? A lei de Deus. A lei de Deus, o reino do céu, como funcionava, o que Deus esperava de nós, no sentido, queria que nós fizéssemos, qual era a vontade de Deus para o homem, né? Então isso veio se revelando, ficando mais claro, e hoje está claríssimo. Como se fosse a carta de Deus sendo escrita aos homens, de tudo que Deus esperava que eles compreendessem e obedecessem, né? Exatamente, eu sempre falo, não é de hoje, desde que comecei a pregar em rádio aí, está com mais de 10 anos, 13 anos, e eu venho falando que Deus sempre se revelou ao homem, todo aquele que acredita no Senhor, ele é alcançado, né? Deus nunca rejeitou, o próprio Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E isso não é só de Jesus para cá, não, antes. Todos que se chegaram a Abraão foram circuncidados, que aceitaram isso. Então Deus deu essa ordem a Abraão, quando ele fez um pacto ali, com 99 anos ele foi circuncidado. E ele deu a ordem a Abraão, para todo aquele comprado por dinheiro, que chegasse a ele, e os estrangeiros que viessem a ele, que fosse circuncidado. Quer dizer, ele não disse, não, só para ti, tua família ali, e os que não for, que for estrangeiro, não aceita. Nunca foi assim. E você vê que quando saiu o povo do Egito, acompanharam muitos egípcios. Deus sempre aceitou isso aí. Não, se chegar a Israel ali, era abraçado. Sempre Deus, se você for ver as leis, os livros, o Pentateuco ali, tudinho, você vai ver um Deus que sempre acolheu. Exatamente. No sentido de as festas, ele dizia, faça a festa dessa forma, festa da lua nova, festa da colheita, festa da Páscoa. Aí diz que os estrangeiros podiam participar. Estava lá, se morasse na cidade, se morasse com eles ali, tivesse com eles ali. Agora aquele que vem como forasteiro só para... É a mesma coisa de hoje, né? Na igreja hoje é um pouco diferente, que é espírito. Em verdade você pode ficar lá e ser um joio aí no meio da igreja, né? E não ser crente, porque é espírito, mas mesmo assim, Deus não exclui. Se você acredita, você faz parte da igreja. Então, sempre foi assim, mas hoje sendo mais claro, principalmente depois de Jesus, né? Isso vem clareando, se revelando. Deus, ele vai, cada dia que passa, ele se revela mais, né? Mostrando para você comparar as coisas criadas, as coisas... Paulo fala isso em Romanos, né? Sim. E as coisas que vêm acontecendo, exatamente no sentido de tecnologia, né? Hoje a tecnologia deixa isso bem claro, a energia aí, que é uma demonstração do poder de Deus, é uma coisa que não se vê e funciona.
força, poder no sentido físico aí de mover as coisas, né, energia, e clarear. Clareia e aí tem força, né? E também no sentido de comunicação, de se comunicar sem fio. Como é que Deus se comunica com o homem se ninguém vê ele? Então isso ficou claro até no sentido físico, que é questão de tecnologia, de avanço. Então isso foi deixando mais claro. Hoje a gente se comunica com as pessoas no mundo inteiro, rapidamente, sem fio, sem nada. Quer dizer, vai ficando cada dia mais incontestável. Exatamente. Está entendendo? Então é isso que eu quero dizer aqui. A lição de hoje, nós estamos aqui, é a terceira lição do quarto trimestre de 2023, 15 de outubro de 2023, dia do professor, né? Esse é o dia do professor. O assunto da lição, missões transculturais no Antigo Testamento. Esse é o nosso assunto de hoje, né? Exatamente. Transculturais no Antigo Testamento. Texto áureo. Disse mais: pouco é que seja meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os escondidos de Israel. Também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Isaías 49, capítulo 49, versículo 6, né? Então veja o próprio Isaías aqui, já pegando aqui esse gancho aqui. Isaías ali, no ano que morreu o rei Osias, né? O que aconteceu com ele? Ele viu ali o trono do Senhor, e o Senhor, ele ouviu a voz que disse: a quem enviaremos por nós? Já pensou? Ele disse: eis-me aqui, estou aqui. Quer dizer, se aprontou. Quem se apronta? Olha o que aconteceu com Isaías. 66 capítulos do seu livro, o profeta mais messiânico, que chama profeta messiânico, que anunciou mais que deixou claro a vinda do Messias. A salvação do mundo, vamos falar assim, né? É do mundo mesmo, né? Então, aí você vai ver porque ele se aprontou. Quem se apronta? Pode ser de onde foi, ele era um judeu, um hebreu, mas podia ser outro, né? Ele usou outras pessoas também. Então, verdade prática, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, o amor de Deus pelas nações, aqui cabe até aquele versículo que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, esse sentimento de Deus aqui, que haja em nós. Esse sentimento aqui, né? Esse objetivo de todos os que militam. É um militante de Deus na terra, entendeu? Que carrega esse amor de Deus na terra, para a salvação das almas perdidas. Então, que haja... Deus sempre colocou no coração de alguém, né? O próprio Isaías, ele falou sobre isso aí, que se Deus não deixasse remanescente, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Semelhante a Sodoma, seria como Gomorra e semelhante a Sodoma e semelhante a Gomorra. Era assim que ele fala, né? Então é isso aí. Vamos a passo. Nós devemos cultivar esse sentimento sempre. Sentimento missionário. Nós vamos discorrer ao longo desta lição a importância que Deus sempre deu a essa expansão do conhecimento dele, né? Porque as pessoas vão conhecendo, vão experimentando, porque no Antigo Testamento Deus se manifestava muito.
Deus se revelava ao homem. Hoje nós temos a revelação da palavra, ela que precisa ser buscada, observada e aplicada na nossa vida. Não que Deus não se revele hoje, como antes, mas hoje, se a gente buscar a palavra, colocar o coração, inclinar o nosso coração para ouvir, para sentir, nós vamos ter o sentimento de Deus através da palavra dele. Que essa é a maior riqueza. São 66 livros aqui que já subsiste há mais de quase... Porque quando o Pentateuco foi escrito, até Jesus já iria ir quase 2000 anos, mais quase 2000 anos pós a ascensão de Cristo. Então nós já estamos com quase mais de 3000 anos, quase 4, que essa palavra foi deixada para nós. E ela ainda continua com o mesmo poder, a mesma eficácia, transformando vidas. Só para ser concluída foi 1600 anos. Durante a escrita, o processo para ficar pronto, toda a Bíblia, por mais de 40 autores. Então, e ela é uma enciclopédia completa, onde não existe nada que contradiga a sua própria escrita de Antigo e Novo Testamento. Então, eu creio que se existe, são poucos livros com essa durabilidade e nenhum outro livro tem o seu autor presente como nós temos quando estamos lendo a palavra de Deus. É porque em todo esse período aí de 1600 anos, esses 40 homens que foi usado pelo Espírito de Deus inspirados para escrever a Bíblia, não tem contradição alguma, em nenhuma palavra. Deus não se contradiz. Então, aí você vê que existe, o autor é o próprio Deus, o autor é o Espírito de Deus. Então, os escritores é homem, mas cheio do Espírito. Plano perfeito. A revelação de Deus na terra é a Bíblia. Então, quando a gente fala aí de missões, essa coisa toda, quando você busca em Deus, você tá bebendo de uma fonte que vai jorrar em você. Isso aí Jesus falou para a mulher samaritana, foi falado para os apóstolos, que formará rios de água viva, rios. Então, é uma coisa que jorra, uma fonte para a vida eterna, é uma fonte que vai abastecer outras pessoas. Então, a missão é isso. Você tem Jesus, não tem como esconder. Já foi falado isso aqui. Na lição passada, exatamente. Não pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Exatamente você esconder Jesus em ti, não tem como. Então, missão está dentro de qualquer crente. Se não tem desejo por missão, não é crente. É simplesmente isso aí. Ainda não é. Então, quando você tem Deus dentro de você, você quer dizer isso para alguém, você quer anunciar. É explicar, tentar explicar, porque é difícil de explicar. Deus é muito difícil, de explicar. Exatamente. Mas você tenta, você acha argumento e Deus está contigo, o Espírito Santo, ele te revela a palavra, como você explicar para a pessoa, se a pessoa estiver desejoso em compreender, ele vai compreender, a outra pessoa vai compreender, ou as outras pessoas. Então você vê que as pessoas no dia de Pentecostes entenderam, mais de 30 países, e Pedro pregando ali em hebraico e todos entenderam nas suas línguas. Quer dizer, porque estava querendo, o próprio Deus estava querendo anunciar naquele dia ali, e o apóstolo Pedro querendo pregar, querendo começar ali, dar o pontapé inicial da igreja na face da terra. Movido pelo Espírito de Deus, Então, se o Espírito inspirou esses homens em épocas tão diferentes, com culturas tão diferentes, então Deus é o mesmo que traz essa revelação, porque nós estamos diante de um livro, diante de uma mensagem que foi escrita em um período muito diferente do nosso. Porém, o Espírito que inspirou aos escritores é o mesmo que inspira a nós compreendermos esse plano tão perfeito, que é o plano da salvação. Nada mais precioso, e Deus sempre
buscou o homem, Deus sempre procurou o homem, Deus sempre quis se relacionar com o homem. E um ponto aqui que eu lembrei agora, que cabe aqui, a gente está falando aqui do Velho Testamento e de gentios, que Deus sempre quis alcançar as nações, através de Israel, a responsabilidade de Israel. Sim. Responsabilidade no sentido de dever, né? No sentido de obrigação, né? A gente sempre tem que dizer isso aqui, porque parece que Deus ele obriga as pessoas. Não existe essa questão. É por isso que o homem acaba desobedecendo, que não tem obrigação. Ele é um dever. Rapaz, se tu fizer, bem, se não fizer, é melhor para vocês, melhor para os outros lá. Entre vocês, para vocês é bom. Mas Deus está no céu, não tem problema nenhum. Tanto faz obedecer como não. Fazer o dever como não fazer. Para ele é a mesma coisa. Agora, para nós, precisamos ter esse dever, fazer esse dever. É como um dever de trabalhar. Se nós não trabalhar, não tem comida, não tem nada. Vamos morrer de fome aqui, se ninguém trabalhar, entendeu? Então, há um ponto aqui que deixa bem claro aqui, que Deus sempre alcançou o gentio, quis alcançar. É um escritor da Bíblia, que é Lucas, que era um gentio. O único dos 40, né, os 40 homens, que foi usado por Deus nesse período de 1.600 anos, era gentio, que era exatamente o doutor Lucas. Era um médico amado, que é falado assim. Então ele era gentio. Então escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreveu o Atos dos Apóstolos. Exato. Então foi uma permissão, como quem diz assim, eu estou no meio dos gentios e eu vou usar um aqui para mostrar para vocês. Então um negócio assim, é que aquele que se entrega, já pensou você ter o privilégio de ser um autor da Bíblia, um escritor? Um autor no sentido, não é autor, mas um escritor mesmo, porque ser usado pelo Espírito de Deus como escritor. Escritor, que o autor se revelando ao homem, o próprio Deus se revelando através de mim, para todos os tempos. Até Jesus vir, está valendo isso aqui. E foi através de um gentio. Já teve pensou? A sua importância na época, né? Hoje a gente já não vai precisar mais disso porque está completo, mas da mesma forma o Espírito Santo trata de nos fazer canais de bênção para outras pessoas, trazendo essa restauração, porque a finalidade dessa revelação era o objetivo final, salvação do homem, restauração dessa comunhão do homem com Deus. E hoje Deus usa pregadores, pessoas que oram, pessoas que levam essa mesma mensagem de salvação e restauração, né? A gente não pode ignorar. É claro que teve essa importância porque foi fixada, como se Deus tivesse dito, é isso, ponto final. Quer dizer que não vai haver mais mudança, não vai haver mais nada para concluir, porque está completa a mensagem, mas no sentido abrangente, a forma como Deus se revelou, como Deus queria que os homens tivessem acesso à mensagem hoje, é essa transferência, é esse compartilhar, é essa mensagem que está sendo direcionada aos corações. É como que seja assim, para as pessoas entenderem, é como que seja uma comida. Olha, é só esse tipo de comida aqui, nunca vai ter outro tipo, não vai aparecer outro tipo de comida, é só isso aqui mesmo, que é o que está escrito aqui. É nesse sentido que Jesus disse que o último dos profetas foi João Batista. É nesse sentido, no sentido de não vir mudança, Deus fazer outra aliança, outro pacto. Não, vou mudar o pacto com vocês. Não, fechou em Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou, parou aqui, não tem mais profeta, não tem mais ninguém nesse sentido. Agora tem profecia, né? Deus diz, fala, Ramalho, fala para fulano lá, o Espírito de Deus me usa, eu falo para fulano. Mas isso não vale para todo mundo. Vale para aquela pessoa, para uma nação, para um bairro. É assim. Aí vem aquela palavra agora no sentido de cano bíblico, fechou. Entendeu? E uma coisa assim que a gente fica, né, de Lucas mesmo, é que não conheceu Jesus, não foi um apóstolo? Um apóstolo, aí como o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo da mesma forma. O apóstolo Paulo não foi, mas eu acredito, nós acreditamos assim, que ele conheceu Jesus através do apóstolo Paulo. Ele era um médico, pegou tanta taca o apóstolo Paulo, que eu acredito que através disso aí ele viu aquela fé daquele homem
E ele se inspirou nisso, a acreditar de maneira que Deus usou ele para ser um gentio para escrever a Bíblia. Então é todo aquele que se entrega. A escrita dele é cheia de tantos detalhes que prova que ele investigou mesmo. Não, se você, de repente, não sabe que ele não esteve, né, nessa caminhada física com Jesus, você imagina que ele esteve convivendo com aqueles milagres, porque é muito bem detalhado. Ele teve o prazer, ele teve mesmo a ousadia, o prazer, o esforço de pesquisar minuciosamente. Aí também a vida dos apóstolos, de maneira que tem Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram na época, ele escreveu tudinho detalhadamente. Isso é maravilhoso. Na realidade, o que a gente aprende com isso é que Deus sempre está disponível a derramar da graça, da unção, do Espírito dele a todos quantos buscam, né? Aí você vê que Israel era tão assim que Jesus ele veio cobrando, né? Aqui na lição vai falar de Elias, né? Exato. Aí de Jonas e tal. Mas Elias mesmo, Jesus ele deu um exemplo ali, querendo dizer para eles que eles não acreditavam. Como é que vocês não acreditam? Vocês receberam a revelação do Evangelho, a incumbência, a responsabilidade de pregar o Evangelho para as pessoas e vocês mesmo não acreditam. É como que ele estivesse dizendo assim, quando ele disse que na época de Elias existia muitas viúvas em Israel. E quem foi socorrido? Uma lá de Serepta, não tem nada a ver com Israel. Aí Deus, em vez de enviar Elias para uma viúva de dentro de Israel, ele enviou para fora de Israel, para ser socorrido, e ele socorrer através de Elias, ele abençoou a vida da viúva, entendeu? Mas Jesus disse isso, eles se irritaram, porque Jesus estava dizendo, não foi enviado para você, o profeta, a uma viúva de vocês, porque não acreditaram. Porque era perigoso até matar o profeta, entregar para Jezabel matar. Não era? Quer dizer, é desse jeito, entendeu? Que ela matava os profetas, açoitava um, matava outros. Aí ele falou a mesma coisa, na mesma hora, ele falou a respeito o substituto de Elias, né, que foi o Eliseu. No tempo de Eliseu existia muitos leprosos em Israel. Mas quem foi socorrido? Foi Naamã, um sírio, lá da Síria. Quer dizer, aí eles se irritaram demais com isso aí, que ele estava dizendo para eles que eles não acreditavam em Deus. E isso é isso aí que nós estamos falando aqui, que precisamos falar aqui. Que Deus sempre quis, mas eu uso quem aqui para ajudar Elias, ou ser ajudado, ou glorificar meu nome. Não acho, eu vou lá na Síria, eu vou achar um. É assim, tá entendendo? O plano de Deus, ele não poderá ser interrompido por conta da incredulidade. Não. Sempre vai ter alguém que se dispõe. Assim mesmo somos nós, por estarmos na igreja, às vezes estamos confortáveis, achando que está tudo perfeito e a gente se acomoda. Exatamente. E de repente Deus pode levantar uma pessoa que não tem, né, a gente não teria nenhuma perspectiva de que ele fosse um grande pregador, uma grande pregadora, e a pessoa sai a pregar o Evangelho e eu estou ali, só olhando. Os sacerdotes na época mesmo de Eliseu, a gente tem que entrar na história, né? Para a gente entender. Todo mundo de boca aberta, fizeram nada, não faziam nada. A meninazinha profetizou lá na Síria, a meninazinha, para a mulher do Naamã. Ah, se meu Senhor tivesse lá diante do homem de Deus, rapaz, essa lepra aí sumia tudo. Mas que história é essa, menina? Olha aí, o que aconteceu. Até hoje nós temos exemplo disso aí. Uma profetazinha, uma meninazinha, deu ali um testemunho que Deus curava a lepra. E eles, sem entender direito, mandaram uma carta obrigando quase o rei a fazer aquele milagre. O rei disse, por acaso eu sou Deus? Eu não posso fazer isso não. Mas o profeta disse, manda ele aqui, que vão saber que existe profeta em Israel. E foi curado tudo. Então você vê que Deus ele usa as pessoas, criancinha, quem se disponibilizar, Deus usa.
sempre foi assim e vai ser assim. Né? O que atrai a Deus, o que alegra a Deus é ele ser acreditado. Só isso. Então, se nós acreditamos nele, nós já somos um potencial para sermos usados para alcançar outras pessoas. Essa fonte, você exala o cheiro de Cristo, você exala, você radia a luz. Luz o que é? Conhecimento, entendimento. Das pessoas conhecer as riquezas do trono de Deus, da glória de Deus, do reino. Deus quer ser conhecido. Exatamente. Na Isso é terra. missão. Né? Deus ele quer ser conhecido não para ele crescer, que ele está pequeno. Não é isso não. É exatamente para você se salvar. Só o amor com as pessoas mesmo. Tem nada a ver quando faz salvar como não, ele é Deus. A questão é nós. Que sem ele não temos salvação. Né? E ele é o único que pode nos garantir. Exatamente. E ele está disponível para te abastecer, de poder, de te armar para você fazer a obra que é essa missão aqui. Que é gratificante, privilégio. Como ele sempre lutou com Israel, rapaz, seja um exemplo para os outros, os sírios aí, para todos da terra. Mas ele sempre, ali sim, mas muitas vezes não. Dava mau exemplo. Deus se revelava e eles não honravam essa revelação de Deus de ensinar as pessoas. E hoje é a mesma coisa. Tem as pessoas que dizem que é igreja, mas não são igreja. É complicado. Né? Que ele dá mau exemplo dizendo que Deus é um vagabundo, um mentiroso, ou dizendo que Deus disse sem ter dito. Não disse isso aí, não está na Bíblia, isso é heresia. E o cara dizendo que não é Deus que está falando. E tanta coisa aí que a gente está vendo e aí se torna um Israel rebelde. É a mesma coisa, sempre vai ter isso aí. Vamos à leitura bíblica em classe. Está em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e 17. Do 17 até o 22. E Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos do Antigo Testamento, já que a nossa lição está falando sobre missões transculturais do Antigo Testamento. Ou missões transculturais mesmo. Exatamente. 1 Reis 17, versículo 8 diz: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículo 17, e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Versículo 18, então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Versículo 19, e ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço, e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Versículo 20, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? O versículo 21, então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Versículo 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O clamor de Elias, né? Como ele clamou aqui, dizendo até essa viúva, mas as maneiras que Deus acha de glorificar seu nome.
alcançar as pessoas, porque essa mulher teve a chance de conhecer de verdade a grandeza de Deus. Quem mais poderia fazer isso? Você vê aqui uma confissão dela. Veio trazer à memória a minha iniquidade. Está entendendo? Eu reconheço, sou pecador, agora eu reconheço que o meu filho morreu. Quer dizer que tu trouxe para mim uma cobrança do pecado meu. É tipo assim, como ela está dizendo. Para assim? ela seria uma maldição Isso, ali. tu trouxe à memória a minha iniquidade. Aí matando meu filho. Aí ele foi aonde foi perdoado. Né? Que Deus é misericordioso, pela misericórdia também que ela teve com ele. Aí também Deus usou ele com misericórdia para ela. Então, assim. E muitas vezes Deus prova para nós dessa bondade dele, realizando um grande milagre na nossa vida ou no meio dos nossos para, tipo, homologar ali a fidelidade dele, não pelo merecimento do homem, mas para que se perpetue a glória a ele. Porque se não acontecesse isso aí, como é que ela ia reconhecer isso, declarar isso, ou se arrepender, ou entender que verdadeiramente Deus estava na vida dele? Porque pelo que dá de entender aqui, ela não estava muito acreditando, não. Até pelo milagre mesmo da botija, aquela história toda, né? Ali Mas ela ainda estava ainda em dúvida, rapaz, acontecer esse milagre aí, mas aqui ela disse, não, agora eu reconheço que a palavra que sai da tua boca verdadeiramente é verdade. Né? Deus te usa com verdade. Né? Então isso é bom, é que ela reconheceu ali, aqui dá de se entender que ela foi salva. Ela se salvou, passou a ser uma crente em Jesus Cristo mesmo, de verdade. Né? Aí a gente vê a importância de vivermos essa fé, não é? Como homens e como mulheres de Deus, sermos testados, né? Pelos incrédulos na nossa fidelidade a Deus, porque Elias ali, ela sabia que ele era homem de Deus, ela já tinha percebido algo tão diferente na vida dele. Mas é como se agora ele transferisse para ela algo do que era vivo nele, né? Era a presença de Deus manifesta. Ele conseguiu levar Deus, a vida de Deus para a vida daquele menino, porque é só Deus que pode dar vida. Com certeza. Né? E isso é algo que glorifica a Deus, é o testemunho que é dado, com certeza aquela mulher se tornou uma testemunha viva. A partir dali não teve mais incredulidade, porque foi um milagre. E esses milagres continuam acontecendo ainda hoje. A gente desfruta de experiências com Deus que seria impossível conseguirmos isso de forma natural, de forma carnal. Né? Então, nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente fiel. Verdade. Aos objetivos da lição, vamos nós? 3 objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, identificar Israel como um povo escolhido para o propósito missionário. Segundo objetivo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. É isso aí, vamos já Tem um ponto aqui que eu acho importante. Olha, a perspectiva global de salvação está presente em todo o Antigo Testamento. Essa perspectiva não é periférica, mas intencional. Quer dizer que nada de Deus é sem propósito. Certeza. Tudo que Ele investe na terra é para a salvação do homem mesmo. E não faz acepção de pessoas. Isso aí ficou provado. Até Pedro mesmo, que era um judeu ali, aquele tradicional que ficava fechadinho nele, Deus deixou isso claro para ele. Agora eu tenho por certo de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele teve que confessar. Aquela hora que ele foi chamado ali por Cornélio, que o anjo mandou chamar. Né? Então, eles foram batizados com o Espírito Santo e ele entendeu
que assim, o mesmo Espírito que batizou eles também. Aí ele disse, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, que o gentil é igual nós, mesma coisa. Mas isso é certo. É porque esse senso de rejeição ou de se achar um pouco melhor, isso aí é da natureza humana. Deus, ele você não... vê aqui, tá aqui, um exemplo mesmo é Jonas, né? Não queria, ele pegou o barco para outro canto, foi um rolo danado, o peixe engoliu, depois vomitou e ele disse, se arrependeu lá no ventre do peixe, disse, não, agora eu vou, agora não. Se me der a oportunidade, quer dizer, Deus me ouviu do inferno, ele diz. Né? E ele disse, aquilo que eu prometi, isso eu cumprirei. Aí que era exatamente, ele prometeu lá dentro da barriga do peixe. Então ele foi, pregou, mas quando ele viu, ele achava que ele não ia se arrepender, que os homens eram ruins. A cidade de Nínive, aí da Síria, né? Que era a capital da Síria, pessoal mau mesmo, terrível, com certeza fizeram muita maldade com os israelitas, que é os hebreus, os judeus na época, e ele com certeza era magoado com aquele povo ali, de uma tal maneira que ele não queria ir pregar. E quando pregou que ele se converteu, o rei aplicou um jejum, vai ser falado aí, jejum de 3 dias, tanto para o povo como animal. Pode prender todo o gado, todo o jumento aí, ninguém vai comer nem beber água durante 3 dias. Para ver se Deus tem misericórdia de nós. Aí o Jonas pegou o colo. E, rapaz, se Deus vai acabar salvando essas mucuras, rapaz, ele ficou zangado demais. Aí se amuou lá para a serra, lá para o mato. Quer dizer, aí Deus disse para ele... Ele fez lá um milagre lá naquela bomboneira lá, aquele negócio daquela árvore lá. Nasceu, cobriu ele, quando ele se acordou do sono, já tinha secado, ele ficou revoltado de novo e Deus disse para ele, tu não fez nascer e nem morrer, essa bomboneira aí. É bomboneira, parece o nome, né? Aí, tu tá revoltado com isso, agora imagina eu não posso me compadecer de uma cidade de mais de 120 mil habitantes que não sabe discernir a mão direita da esquerda da direita. Ou seja, eles não sabiam quem era Deus, não tinha temor nenhum. Eu não posso me compadecer aonde tem mais de 120 mil habitantes e muitos animais. Também. Ele falou dos animais. Por quê? Porque o rei protegeu os animais também. Não, os animais, prende os animais para não tomar água nem comer ninguém. Quer dizer, aí Deus disse os animais também. Guardou a todos, protegeu a todos. Deus então, é fiel. Quer dizer, não tem maldade para Deus quando alguém busca Ele, se humilha. Se arrepende. Exatamente. É isso aí. Essa palavra arrependimento é um divisor de águas na vida do pecador. Sem dúvida alguma. Reconhecimento de erro. O caso da viúva aqui. Poxa, tu trouxe a memória agora que eu sou pecadora. Porque logo ela não fazia nem parte de Israel também, aquela coisa toda. Ela já se achava mesmo excluída, né? Aí agora matou meu filho, agora o negócio enrolou. Quer dizer, ela reconheceu, se humilhou ali, no sentido de reconhecer que tinha iniquidade, né? E tem pessoas que rejeitam o amor de Deus exatamente pela questão de não se sentir digno do amor de Deus, até porque às vezes são rejeitados por pessoas. E aí eles imaginam, se as pessoas não me amam, como Deus que é tão santo irá me amar? Mas Deus, a essência dele é amor. Ele não ama porque ele gostou mais de A, de B, ele ama porque a essência dele é amor. Exatamente. Então, independente da rejeição dos homens nos colocar à margem disso, desse amor e dessa bondade de Deus, independente disso, Deus nos vê como objetos do amor dele. Verdade. Vamos aí para a introdução da nossa lição. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido
com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel, no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Antigo Testamento, palavra-chave, né? Exatamente falando do Antigo Testamento, né? Ou aliança, ou concerto, ou pacto. Que era uma coisa mais terrena mesmo, uma coisa, né, que era um chamado ali, escrito num livro pela letra. Um acordo, né? Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que era, ou seja, aquilo que era pela letra, né? Pela escrita, era o que é obedecer pela escrita mesmo, no sentido não tinha muito a ver com o espiritual. É claro que tinha muito homem que buscava a Deus espiritualmente, sim, e o Espírito de Deus usava tanto os escritores, os profetas, mas a maioria era pelo que estava escrito mesmo, é uma coisa meio que natural. Olha, desse jeito que é para você fazer, mas dobra a esquerda ali e vai para a direita, é como se fosse assim, uma orientação através de um livro, né? Que aqui também mas trazendo um poder, trazendo uma coisa sobrenatural. Agora o Novo Testamento, que é espiritual, né? Então no Velho Testamento já era assim meio mais terreno, uma coisa, um pacto mais globalizado ali um pouco assim, no sentido nação, né? Uma nação para as outras nações. Que aí Deus começa com Abraão, fazendo aliança e promessas, né, para Abraão, que dali mesmo começaria a genealogia de Jesus, que lá já em Mateus capítulo 1 a gente já consegue ver essa beleza, essa riqueza que ao longo desses anos todos Deus traça. 14 gerações até Davi, né, e de Davi de Davi até o cativeiro babilônico, 14 gerações. Aí depois do cativeiro, 14 gerações. Rapaz, Deus é tremendo. Deus é fiel porque essa aliança ele fez com Abraão. Foi. Né? E essa genealogia inicia exatamente essa história. É como que tem uns parágrafos, tem uns quebra-mola aí, com certeza, mas o plano... Umas estações. O plano chega perfeitamente no seu final. Aí vem a aliança que Deus vai agora. Essa seria como se fosse uma aliança mais no privado, mais pessoal, que seria com Abraão e sua família. Aí logo em seguida já vem a aliança da lei, que já é entregue para Moisés, para a nação de Israel, para que Moisés passe para aquela nação, já vai ampliando, que é a coletividade. Aí vem agora a aliança que é a nova, né, que é Cristo, aí essa aí definitiva. Definitiva. O restante é sombra. Aí tirando ali como que fosse do inferno, da perdição, do cativeiro, né, o povo, os hebreus, aí vem até Davi ali, essa 14 geração, é como que ele veio subindo, ele vem sendo abençoado, ensinado ali, muito exemplo nos juízes ali, pensa, altos e baixos assim, de maneira que era para eles se equilibrarem. Chegou em Davi, pegou esse ápice, vamos dizer assim, o máximo em Davi ali. Aí ele começou a declinar de novo. Chegou até o filho de Davi, né, o Salomão, nesse ápice aí, né? Aí templo, riqueza, bênção, aí começou a descer. Se fizer um gráfico, vai ser desse jeito. Aí chegou o cativeiro, vai pro cativeiro de novo. Já que saíram do cativeiro, vocês querem cativeiro? Eu abençoei, vocês se desviaram, me expulsaram do templo. Aí cativeiro.
Quando voltaram de lá, voltaram baixinho. Voltaram tão humilde. Crentinho. E aí começaram a entender a missão deles, que daí, pós-cativeiro, eles começaram a entender que a missão deles ainda estava de pé e eles tinham esse compromisso de agora passar esse nome que era tão precioso a outras nações. Incrível, que deveria ter sido antes. Estava tão bem. Então Abraão, 14 gerações subindo. Davi, 14 gerações descendo. Cativeiro. 14 gerações meio que equilibrada. Dali eles ficaram meio quietos. Não quiseram mistura com ninguém pensando. Por isso que tinha os samaritanos, que eram meio misturados. E não, sai fora. Não quiseram conversa, não. Mas só que foram se fechando neles. Se fecharam tanto que não aceitaram nem os samaritanos. Aí você vê como era fechado. No sentido de, em vez de eles abrir e ensinar as nações, eles se fecharam neles. De maneira que criou uma barreira, né? Ali os fariseus, que era aquela coisa fechada, tão um super zelo, que Jesus disse, vocês são hipócritas, vocês tiram a chave de quem quer entrar. Então é aquela coisa que eles se exageraram no sentido de tradição humana. Sim. Se fecharam. Aí chegou Cristo, abriu. Aí eles ficaram zangados com Cristo, né? Então tem esses detalhes assim da... Vamos aí, minha... Primeiro tópico, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro subtópico, o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo 14 e Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 42, versículos dos 5 ao 7 e Isaías 43, dos versículos 7 ao 13. É isso aí, pode prosseguir, isso mesmo. Israel deveria ser um modelo de adoração a Deus. Exemplo. Esse era o plano, perfeito. Representante, como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas requer-se nos dispenseiros que sejam fiéis. No versículo 2, quer dizer... Para isso, para os homens acreditar em nós e considerar nós como ministro e dispenseiro desses mistérios, eles cobram de nós, o próprio Deus até cobra, que seja fiel à palavra. Que seja fiel. Então, né? Ainda assim, eles não foram infiel e deram mau exemplo, se misturaram com nações, com ações pagãs, exatamente. Embora. E acabava se achando, eles se achavam privilegiados, se achavam melhores. E isso foi se tornando um bloqueio para eles transferir aquilo que Deus acreditou que eles fossem transferir, que era a respeito da santidade, da justiça, porque tudo estava nas mãos dele. Os ensinos, a lei de Deus chegou para eles, então eles viviam entre si essa realidade e Deus queria que eles fossem um modelo para os outros povos. Isso traz para nós também hoje, essa questão da me achar crente diferente dos outros. Não tem diferença não, a diferença é eu não concordar com o pecado. Então eu tenho que dar exemplo disso aí para as pessoas. Não é que eu seja melhor do que ele, como humano sou a mesma coisa. Agora as minhas atitudes têm que ser diferentes e não concordar com o erro. Você verdadeiramente não fazer parte, né? Que concórdia tem a luz com as trevas, é isso aí.
É viver Então, de acordo com a palavra, odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama. E apresentar para quem quer. Quem não quer faz o quê? Mas você nunca deve também querer imitar o mundo para trazer o mundo, né? Como? Você imitando o mundo, você já é mundano. Exatamente. Segundo subtópico, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a sua identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatria e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Ezequiel, capítulo 22, versículos de 1 ao 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Não tem como Deus não usar as pessoas. Até o próprio apóstolo Paulo, sempre eu estou trazendo para cá, para nós, né? O apóstolo Paulo, ele diz que uns pregam por contenda, outros por vanglória, mas contudo que isso me resulte em salvação de alma, ou seja, ele quer resultado, e Deus ele aproveita isso aí. Às vezes uma pessoa prega de uma forma, mas quem recebeu a palavra mesmo, aquela pessoa, como o próprio Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, em teu nome profetizei, teu nome expulsei demônio, curei enfermo, fiz maravilha, eu vou dizer que nunca conheci, nunca ouvi. Então, nesse sentido aí, da pessoa que pregou por vanglória de alguma forma, para trazer fama, ele não tem salvação, mas quem ouviu, ele tem. Se pegar isso de verdade. Né? Então Deus ele aproveita de todo jeito. Porque essa pessoa ela pode estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Mas nisso Deus aproveita porque o coração que está disponível para receber isso, recebeu com a motivação correta em obedecer. Exatamente. E o que vale para Deus é a obediência. Então não importa se eu preguei. Se eu preguei, claro que eu não devo pregar. Simplesmente por pregar, porque nós precisamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração para que ela produza os resultados em nós. Porém, se eu tenho uma motivação errada, isso vai agregar consequências para mim, mas existirá um resultado para aqueles que têm bom coração para receber. Talvez seja a única chance que essa pessoa tem de ouvir essa palavra. Sabe aquela coisa de eu plantar, regar, arrumar a planta, ela dá fruto e tudo, eu morro de fome e os outros comem dela? É desse jeito aí. Aí serviu para alguém, eu não comi porque não quis, de ruim. Está lá a fruta, não morri de fome porque quis, mas estava lá. Então as pessoas se alimentam dela. Então eu salvei pessoas de morrer de fome e eu mesmo não me salvei. É tipo assim, entendeu? Isso é possível. O evangelho, claro. Tem pessoas que... Terceiro. Tem pessoas que pregam o evangelho, mas não se comprometem com o Deus do evangelho. Aí. O caso, o próprio Jesus disse isso quando eu falei agora dos fariseus, que ele disse, hipócrita e tal. Ele disse, falou para a multidão, fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Está dizendo exatamente o que nós estamos falando aqui. Ou seja, eles ensinavam até certo, cobrava das pessoas zelo por Deus, certo. Mas ele não tinha esse zelo, de sacerdote ali, os fariseus. Aí Jesus disse, pode fazer o que eles estão fazendo, tá certinho. Agora, o que eles fazem, não. Aí quer dizer, exatamente, cai certinho aqui. Jesus condena as práticas, né? Exatamente, de arrogância, de aparência, dentro é o fingimento, né? Isso. Terceiro subtópico, a contribuição de Israel para o mundo. Eles tiveram suas grandes falhas, porém, também suas qualidades, e Deus não ignora isso. Sem dúvida. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Isso é lindo. Meu Deus. Né?
e traduziram em grego a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus, manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Isso é lindo demais, o zelo. É o que nós estamos dizendo, não tem como Deus trabalhar numa nação ou numa pessoa e não tirar nada dele. O esforço. E não reconhecer também, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Não tem como. E ele usa mesmo no seu reino. Não tem como, a não ser que a pessoa, esse que nós estamos falando assim, é que quando joga os pés mesmo. Quando ele entristece o espírito mesmo. Se não for, não é reconhecido o trabalho de... Todo obreiro é digno do seu salário em todos os sentidos, no sentido de justificação também. E justificação está falando espiritualmente. E também recompensa terrena, de todo jeito. É claro que Deus é o responsável, mas o zelo desse povo foi o que manteve essa palavra, tanto oral, que eles passavam para os filhos, para os netos, e eles faziam se perpetuar essa mensagem de que Deus era o único Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 6, né, versículo 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aí era passado para os filhos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu poder. Então isso aí ia se manifestando dentro das famílias como uma regra áurea. Indiscutivelmente eles deveriam viver essa realidade. E a palavra, o zelo pela escrita, os rolos, né, os pergaminhos e as sinagogas que eles não deixaram se perder esses valores. É, com certeza. E até hoje, se a gente for visitar Israel, você vê esse zelo. Quer dizer, dá exemplo para cristão. No sentido deles não conhecer Cristo, mas o Deus Jeová, o Deus ali do Velho Testamento, eles têm aquele zelo de tal maneira que você diz, você fica envergonhado, você diz, rapaz, deveriam ter esse zelo assim por Cristo. Não está entendendo? Então é um exemplo, sempre foi e vai ser o povo de Israel e é abençoado na terra, não adianta. É abençoado aonde for. Então nós vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição.
Deus é fiel e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos ao segundo tópico da lição. Segundo tópico, o amor de Deus para com outras nações. Primeiro subtópico, os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blau, erudito em missiologia, que é um estudo teológico sobre missões, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro, no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, versículo 6, versículo 22, Isaías 49, versículo 6 e Isaías 52, versículo 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Pois é, Deus quando chamou Abraão, quando chamou não, mas depois ele fez a promessa, disse, as nações serão, as famílias serão benditas em ti, as famílias da terra. Todo aquele que concorda, né? Todo aquele que quer, né? Então, faz parte dessa igreja de Cristo, né? E assim vão estar todos diante do Senhor, mas ele diz que vai separar. Naquele dia, como um pastor separa os bodes das ovelhas, bode à esquerda e ovelha à direita. Então, não vai ser, tu é de Israel, não existe isso não. Então, todas as nações vão estar no meio, na frente dele, ele vai separar, ele diz. Então, é assim. Essa separação exatamente pela... Aí, quando João viu em Apocalipse 20, 11 até o 15 ali, o juízo final, tem exatamente, abriu-se os livros e foram julgados pelo que estava escrito nos livros, ali as pessoas. E abriu-se outro livro que é o da vida, aquele que não foi escrito, achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, tem essa separação aí na hora, né? Não vai ser por país ou não, vai ser exatamente pelas obras em Deus, né?
Por aqueles que acreditaram no plano dele. Exatamente. Né? Que Deus não poderia ser injusto. Nem né? vai ser. Entre o que crê e o que não crê. Então, o tratamento, claro que será diferenciado. Exatamente. Deus dá chance para todos acreditarem no plano de salvação. Exatamente. Porém, nem todos querem. Nem todos acreditam. O segundo subtópico, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, que é a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Exatamente, conhecido pelo poder mesmo. Senhor. Mas é isso aí, Deus ele se revela mesmo. E nesse ponto aqui, o que chama a atenção é a parte dela crer, dela acreditar. Porque o que ele falou, ela acreditou. Se ela tivesse sido incrédula, jamais ela teria alcançado o milagre. Já começou crendo lá na farinha, lá na hora de fazer o bolo, primeiro para ele. Se fosse outro, jogava os gravetos nele. Rapaz, eu só tenho esse aqui, eu vou fazer para ti. Aí ela acreditou logo no início, depois acabou de fechar a crença ali, acabou de crer quando foi socorrida mais uma vez, né? Exato. Então, terceiro subtópico, a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículos do 4 ao 11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Naum, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículos 12 e 13, capítulo 3, versículos 1, 4, 16, 19. A Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Jonas, capítulo 4, versículo 11. Exatamente. Quando Deus cita mesmo assim, falando mesmo assim, né? Como não poderia me compadecer, essa palavra aí, se compadece do homem, que não conhece, que está perdido, ele está fazendo errado porque não sabe como é o certo. Isso aí. E o prazer de Deus é trazer a salvação e a restauração a qualquer pelo menos um dá que... oportunidade. Não quiser. A palavra que eu prego, essa condena, Jesus disse. Eu não vim condenar, mas a palavra que eu prego condena. Terceiro tópico, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, aliança de Deus.
Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, Romanos capítulo 8, versículo 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Exatamente. É quando Deus, ele... Sempre eu digo assim, que alguém paga um preço para Deus estabelecer uma aliança depois. Eu penso assim, mas isso não é bem uma lógica. É quando Deus quer, está dito mesmo, acabou. Ele faz o que quer e quem vai aconselhar ele? Tu está errado ou fez errado? Não. Mas assim, vamos dizer, uma bênção de Salomão, ali aquela sabedoria, toda aquela riqueza, foi porque o pai dele galgou isso. O pai dele obedeceu a Deus de tal maneira que existia uma promessa na vida de Davi. E ele falou isso a Salomão: olha, eu prometi para o teu pai, então, que te abençoar, o que tu quer? Não, eu quero sabedoria. Ele foi sábio em pedir também, deu certo ali. Mas sempre tem essa bênção assim, que vem dos antepassados, do anterior, né? Eu acredito assim, no caso de Abraão, obedeceu, foi imputado a ele justiça. De maneira que teve uma promessa: tu vai ter um filho, é teu mesmo, é da tua mulher mesmo. E o nome dele é Isaac, e eu sou com ele, tem uma promessa com ele, pronto. Isso aí é antes dele fazer mal ou bem, isso aí Paulo fala em Romanos. Ele disse: vai ser meu servo, e eu vou abençoar ele, e acabou. Isso aí é incondicional, não precisa de condição. Deixa comigo, é comigo. Agora, depois tem as condicionais, pois se você me obedecer. É o caso de Salomão, da casa lá. Meus ouvidos estão atentos às orações daqui, meus olhos estão nessa casa. Agora, se você desobedecer, eu queimo ela. Não é queimar mesmo. Está entendendo? Então, vamos aí, mesmo. O segundo subtópico: aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Gênesis 12, de 1 a 4. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em casos de não cumprimento, conforme Deuteronômio 28. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo, conforme está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Estabelecer e pronto, né? Aí vê que... Aí tem essas condições assim, né? Você vê que tem umas palavras assim que sempre Deus falou também, né? Eu faço isso pelo amor do meu nome, não por vocês. Vocês que se diz ser o meu povo, e não é meu povo. Mas por amor do meu nome eu vou fazer. Ou seja, porque eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Mas vocês não merecem isso aí. Não são nada, não são meu povo. Sempre teve essas condições dessa forma assim, né? Então Deus sempre trabalhou com aliança, né? Nós vemos aqui que ele fez uma aliança com Adão, com Noé. E mostrar sempre seu poder com também, Abraão, né? com Moisés, Davi, e nós temos a nova aliança, que é Cristo, agora dando uma completude a tudo isso. Com certeza. Né? Porque
Todas as outras alianças era Deus com o homem, agora Deus com seu filho. Deus com ele mesmo. Com ele mesmo, exatamente. Plano perfeito. Tudo para alcançar o homem. Exatamente. Conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória e todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Salmo 96, versículo 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da próxima lição. Pois é, exatamente isso que Deus conta conosco de anunciar, né? Como o apóstolo Pedro fala na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, vós, nós aqui, igreja. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a missão é essa, é dizer. Continua sendo a mesma. Vós sois as minhas testemunhas. Estou contando com vocês dizer que eu sou Deus. Aí, se não disser, fica ruim para quem não disse e ruim para quem não ouviu. Tá entendendo? Se disser, fica bom por dois. Ou pelo menos serve pelo menos de testemunho. Importa que esse evangelho seja pregado em todo mundo, a todas as gente, em testemunho. É para testemunho. Não é salvação. É, claro, o objetivo é esse. Mas a questão é testemunhar. Né? Anunciar. Né? Então, aí, concluir. Pode finalizar. É isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos concluir aqui nossa lição de hoje. Que Deus venha abençoar grandemente. Espero que você tenha aprendido assim. De maneira que você comece a testemunhar, tipo nós falamos aqui. Nós precisamos falar do Senhor. Só em você colocar uma Bíblia debaixo do braço e se congregar, você já está dando testemunho que acredita na palavra de Deus. Né? Você já, às vezes, sem abrir a boca, você é testemunho. Né? As pessoas começam a olhar para você de maneira que é um representante de Deus na terra, porque você já anda com o manual do crente, o manual do homem, né? Que é estabelecido por Deus. Então, que Deus venha abençoar nossas vidas. Aí até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.